Bolsonaro pode nunca mais voltar para o Brasil. Quem trouxe essa informação foi o Flávio Bolsonaro. Porque ele falou que o Bolsonaro ele tá lá nos Estados Unidos descansando porque ele trabalhou demais. O Flávio teve essa cara de pau de falar que o Bolsonaro trabalhou muito nesses 4 anos e pode nunca mais voltar para o Brasil, vai ter férias eternas. A verdade é que ele tá com medo de ser preso porque a situação dele tem se complicado cada dia mais. E se ele é mesmo um machão, o que o machão faz? Foge. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Na sua opinião, o Bolsonaro ele tá fugindo da justiça? Ou ele está passando férias porque ele trabalhou muito? Você concorda com o Flávio que o Bolsonaro trabalhou demais? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja condenado e se inscreva no canal. E eu não tô brincando com essa história do Flávio. Ele de fato concedeu uma entrevista e ele afirmou que o Bolsonaro ele está passando por um período de férias nos Estados Unidos, porque ele trabalhou muito nesses 4 anos. Domingo a domingo o Bolsonaro estava trabalhando, sempre levando burdoada da imprensa e dos críticos que falavam que ele não trabalhava. A gente viu o quanto que o Bolsonaro trabalhou, né? O quanto ele andou de jet ski, o quanto ele ficou dando cavalinho de pau lá no Beto Carreiro, enquanto as cidades lá na região nordeste estavam embaixo d'água, e o quanto ele trabalhou nos últimos 4 anos para favorecer os garimpeiros lá nas terras indígenas da região norte do país. Nós vimos tudo isso. E o Flávio confirmou a história que o Bolsonaro pode ser que ele não volte para o Brasil. Havia toda uma expectativa para saber se o Bolsonaro vai voltar agora no fim de janeiro, no início de fevereiro, e o Flávio falou, pode ser daqui 1 mês, 2, 6 ou nunca mais volte. A gente sabe que o Bolsonaro está querendo estender a estadia dele nos Estados Unidos. Ele até solicitou um novo visto de turista, caso contrário ele vai ficar ilegal lá nos Estados Unidos. E é bom que ele consiga o visto novo, porque se ele ficar lá nos Estados Unidos, ele não corre risco de ser deportado para cá, né, como um imigrante legal e que seja problema lá do Bolsonaro. Mas aí você, que é uma pessoa inteligente, claro, porque se você segue aqui o canal, obviamente você é uma pessoa inteligente. E se você não está inscrito, você tem que se inscrever, porque ao se inscrever você vai ficar mais inteligente e mais estiloso. Porque olha só o cabelo que nós temos aqui. Enfim, o Flávio, você inteligente, deve estar falando o seguinte, o Flávio só está fazendo isso para confundir a imprensa. Porque sempre havia essa expectativa, né? Desde a época do imunizante, eles lançam um factoide e ficam lá, Bolsonaro tomou o imunizante, não tomou, o Bolsonaro vai fugir, não vai fugir, ele vai fazer isso, não vai fazer. Sempre ficam com essas dubiedades para confusão da imprensa. Só que dessa vez, pessoal, eu vejo que temos algumas diferenças para essa confusão. Eu vejo que o Bolsonaro, ele tá avaliando, na verdade, a situação jurídica dele, porque ele tem problemas. A cassação dos direitos políticos já é dada como certa. O Bolsonaro ele tem 16 ações no TSE e existe até mesmo uma estratégia para cassar o Bolsonaro e torná-lo inelegível. O PL, que é o partido dele, já dá como certa que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Mas qual que é a estratégia? Tem uma ação no TSE em específico que é uma ação que já está avançada. Justamente aquela ação de abuso de poder que o Bolsonaro se reuniu com embaixadores no ano passado e começou a falar do nosso processo, falando processo de votos, falando mentiras, obviamente. O PDT entrou com uma ação contra o Bolsonaro, o TSE acatou. E essa ação o Bolsonaro já até indicou testemunhas, como o Ciro Nogueira. Então já há um processo mais avançado. E é justamente nessa ação que aquela história da minuta do Anderson Torres vai ser incluída. Então esse é um processo que vai ter muita celeridade para tornar o Bolsonaro inelegível. E ele vai ser. O que está sendo agora mensurado é como que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Se a votação vai ser uma votação expressiva contra ele ou não. Se for uma vitória apertada, há uma chance aí para o Bolsonaro. Mas se for uma vitória esmagadora contra o Bolsonaro, isso serve de termômetro para as demais ações, tanto no TSE quanto no STF. E essa é a avaliação que o Bolsonaro está fazendo. Se o Bolsonaro ver que a situação dele na justiça não está tão pesada quanto ele está falando, ele volta para o Brasil. E ele já tem até mesmo uma estratégia para voltar. Hoje, na Folha de São Paulo, nós tivemos a informação que o Bolsonaro ele quer desembarcar no Brasil, entrar num carro e ir direto para o Vila Nova Star, que é o hospital onde ele vai fazer o procedimento cirúrgico. Para entender melhor essa história do procedimento cirúrgico e como o Bolsonaro quer voltar para cá, como o enfermo, link aqui no card. Porque, claro, se ele chega no Brasil, entra no carro e vai para o hospital, ele dá uma acalmada nas perguntas e nos questionamentos que a imprensa vai fazer para ele.
porque tem muitos questionamentos, muitas perguntas que precisam ser respondidas. E aí o Bolsonaro no hospital, não vai poder ser incomodado, vai ficar lá de repouso, toda aquela história, até que a ânsia da imprensa de entrevistá-lo dê uma queda. Só que ele só vai fazer isso caso a situação jurídica dele não esteja complicada. E você viu no meu vídeo mais cedo, link aqui no card, que ele é culpado pela crise lá dos povos originários da região norte. Ele é o culpado. E essa culpa dele pode levá-lo à condenação, porque ele falsificou dados para apresentar à ONU. Então essa cirurgia só mas não precisa ser operado. Ele pode ser operado lá nos Estados Unidos. Ah, mas é caro. É caro, mas ele tem recursos para isso. Então vamos avaliar com cuidado como que vai ser o risco de prisão do Bolsonaro. Porque eu acredito que ele nem vai voltar. Ele que é todo um mito corajoso, aquele que enfrenta, não quer enfrentar os problemas jurídicos. Por isso que ele é um covardão, por isso que ele nunca teve coragem, disposição ou intenção de dar um golpe. Porque para dar um golpe é necessário também ter coragem e vontade de trabalhar. Mais vontade de trabalhar do que coragem, porque se você dá um golpe, você tem que comandar o país sozinho. E o que o Bolsonaro não fez em todo esse tempo foi comandar o país. Mesmo o Flávio falando que ele trabalhou muito. Você concorda que o Bolsonaro trabalhou muito ou ele trabalhou pouco? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Só que o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, fugido, foragido, como você queira chamar, falar, abre possibilidades. Como a herança do Bolsonaro. E o Flávio tá de olho nessa herança. Porque o Flávio confirmou para o Paulo Capelli que ele vai disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Eu espero que ele não repita o episódio muito nojento que aconteceu no debate da Bandeirante 2016. Porque ele disputou a Prefeitura do Rio, foi derrotado, e aí o que aconteceu? Durante lá o debate ele ficou com tanto medo, tanta paura, que ele deu uma queda de pressão e liberou o esfíncter. Ele liberou o esfíncter. E aí o que aconteceu? Ele se borrou. Literalmente o Flávio se borrou. Uma coisa assim nojenta. Todo mundo falou assim, nossa, mas que mau cheiro, o que esse cara comeu? Porque ele borrou as calças. A Jandira Fegali apertava ele assim com a cara de nojo, porque ele estava todo borrado. Mas ele quer disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque o PL, você sabe, quer quintuplicar a sua quantidade de prefeituras. E o Flávio, como ele é um puxador de votos, ele vai disputar no Rio de Janeiro também, possivelmente. Só que o Flávio tem uma outra adversária para ser o herdeiro do bolsonarismo, que é Michele. Michele Bolsonaro é a verdadeira herdeira do bolsonarismo, de todos esses votos e de todo esse movimento. O PL, inclusive, vê a Michele como sendo talvez uma pré-candidata para 2026. Esse balão de ensaio já foi lançado pelo Valdemar Costa Neto. E Michele e Flávio, se eles forem disputar o mesmo espólio do Bolsonaro, eles vão acabar se destruindo. Vocês sabem disso tudo, link aqui no card. Mas eu quero que você perceba que o movimento bolsonarista ele está caminhando para uma fragmentação que é boa para o Lula. Na verdade, é ótima, porque a oposição fica completamente desarticulada e dá tempo, dá margem para o Lula aprovar os seus projetos. Porque o Bolsonaro, nos Estados Unidos, ele é o elemento que mantém o bolsonarismo unido. Quando o Bolsonaro sai, o bolsonarismo se espraia. Ele vai se juntar novamente, vai haver a coesão. Eu acredito em torno da Michele. Mas até esse movimento de coesão reacontecer, depois de muitas discussões, disputas internas, isso já vai ter passado muito e muito tempo. Por isso que eu vejo que essa é uma grande possibilidade para o Lula conseguir passar os seus projetos e ter um governo, pelo menos talvez nesse primeiro 2 anos, talvez até agrave após 2024, com as disputas para 2026. Então o Lula pode ter um governo bem mais tranquilo do ponto de vista da oposição do que nós estávamos imaginando. Há, claro, um problema. Porque a coesão do bolsonarismo, ela se dá pelas confusões que os bolsonaristas gostam de fazer. Aquela estratégia de Steve Bannon, de ficar jogando Eduardo os Bananinhas, ou aquela palavra que começa com F, né, que pode também começar com B de bosque, e também de M de meda. Meda, sem o R, né? Joga no ventilador. Uma estratégia para confundir, porque os bolsonaristas, a única forma que eles têm de se manter unidos e coesos são com teorias da conspiração, porque eles não possuem uma pauta própria. Por isso que essa semana eles começaram a atacar a Cláudia Raia, começaram a falar dos sigilos que o Lula colocou nos convidados da cerimônia de posse. Até a Regina Duarte participou. Mais um mico da Regina Duarte, também expliquei essa história, link aqui no card. Então eles vão fazer isso. Vai ser barulhento? Vai, mas sem tanta coesão. Aí tem o papel da imprensa, que não pode cair no confusionismo bolsonarista e não pode endossar esse movimento bolsonarista, como fez essa semana. A imprensa, ao confundir
E ao colocar no mesmo balaio os sigilos que o Lula colocou na lista de presentes na cerimônia de posse com os sigilos de 100 anos do cartão corporativo do Bolsonaro, ou dos sigilos que o Bolsonaro colocava, é simplesmente ridículo. É confundir. Lula coloca os convidados numa lista segura e secreta para não colocá-los em risco. Porque eles podem ser alvo de ataques bolsonaristas, como a Cláudia Raia está sendo. Diferente do cartão corporativo do Bolsonaro, que você sabe muito bem, tem vídeo também, link aqui no card, os sigilos foram colocados para ocultar abuso de poder do Bolsonaro, que pode levá-lo a mais condenações. Então a imprensa vai ter um papel importante nesse espernear do bolsonarismo, enquanto eles ficam buscando uma unidade que vai demorar para vir, pelo menos na minha opinião.